Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Camila e hoje a aula vai ser sobre aritmética básica e frações. Para quem não sabe, a aritmética básica envolve as operações de soma, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. E essas operações estão em basicamente tudo que a gente faz, como por exemplo, quando a gente vai fazer o cálculo de medidas na cozinha ou quando a gente vai comprar o pão na padaria. Quando compramos uma pizza e ela vem dividida em fatias, então a gente consegue perceber que a aritmética ela está presente em praticamente tudo, principalmente na matemática. Então, para que a gente consiga avançar em conteúdos da matemática, a gente precisa ter conhecimento da matemática básica. Eu vou explicar para vocês como que funcionam essas operações e depois eu vou introduzir a parte de frações. Espero que vocês assistam o vídeo até o final e deixem o like. Vamos iniciar a nossa revisão sobre aritmética básica. Esse termo aritmética inicialmente pode causar um pouco de estranhamento para alguns estudantes, mas a aritmética nada mais é do que as operações numéricas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, pessoal, vamos iniciar com a operação de adição. Aqui eu coloco alguns exemplos para a gente resolver a conta. O primeiro é 25 mais 17. Um ponto importante que vocês têm que prestar atenção é que esses valores eles têm que estar alinhados da direita para a esquerda, porque dessa forma a unidade vai ficar embaixo da unidade e a dezena embaixo de dezena. 5 mais 7, 12. Subo 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 25 mais 17, 42. 123 mais 456. 6 mais 3, 9. 2 mais 5, 7. 1 mais 4, 5. 579. O próximo exemplo é 345 mais 210. 0 mais 5 é igual a 5. 4 mais 1 igual a 5. 3 mais 2 igual a 5. O resultado, então, é 555. E, por último, 4.321 mais 5.678. 1 mais 8, 9. 2 mais 7, 9. 3 mais 6, 9. E 4 mais 5, 9. O resultado, 9.999. Agora, vamos para a operação de subtração. (50 menos 20). Importante também prestar atenção se os valores estão alinhados da direita para a esquerda, para a unidade ficar embaixo de unidade, dezena de dezena e assim por diante. 0 menos 0 é 0. 5 menos 2, 3. Resultado, 30. 98 menos 43. 8 menos 3, 5. 9 menos 4, 5.
9.876 menos 5.432. 6 menos 2, 4. 7 menos 3, 4. 8 menos 4, 4. E 9 menos 5, 4. 4.444. E por último, 999 menos 456. 9 menos 6, 3. 9 menos 5, 4. E 9 menos 4, 5. 543. A gente já viu como que funcionam as operações de adição e subtração, então agora a gente vai ver como que pode ser aplicada a operação de multiplicação. Aqui na definição, aparece que ela é uma soma sucessiva de um dos fatores. O que que isso quer dizer? Se eu tenho 2 vezes o 3, a gente pode representar essa conta somando o 2 3 vezes ou somando o 3 2 vezes, vai dar o mesmo resultado. Vamos contar as bolinhas para saber quanto que vai dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado vai ser igual a 6. Mas essa representação, ela é mais indicada para valores pequenos. Quando os valores são maiores, fica difícil desenhar tantas bolinhas para representar um número tão expressivo. Na multiplicação, a gente sabe que os números que estarão multiplicando serão os nossos fatores. Aqui nesse caso, o 7 e o 2. E o valor total dessa multiplicação vai ser classificada como o nosso produto. Então, aqui no exemplo que eu passei, o 2 e o 3 são os nossos fatores. E o 6 é o nosso produto. Vamos fazer alguns exemplos para ver se o conteúdo fixou legal? Então, o primeiro é 7 vezes 4. Pela definição, o 7 ele vai estar sendo somado 4 vezes, ou então o 4 vai estar sendo somado 7 vezes. Quanto que é 7 vezes 4? Vamos olhar aqui na tabelinha. 7 vezes o 4. 28. O próximo exemplo é 12 vezes o 9. Relembrando a regrinha anterior, os números eles devem estar alinhados da direita para a esquerda, porque dessa forma a unidade vai ficar embaixo de unidade e a dezena vai ficar embaixo da dezena. Agora, vamos resolver para ver quanto que dá. Nesse caso aqui, a gente vai multiplicar o 9 pelo 2 e depois pelo 1. Quanto que é 9 vezes 2? Vamos olhar aqui na tabelinha também. 9 vezes o 2. 18. Coloco o 8 e subo o 1. 9 vezes 1. A gente já sabe que é igual a 9, né? Nem precisa olhar na tabelinha. 9 mais o 1 que eu subi é igual a 10. O valor vai ser 108. E no próximo, 25 vezes o 3. Quanto que é 5 vezes 3? 5 vezes o 3 é igual a 15. Subo 1.
3 vezes o 2, a gente fez esse exemplo aqui em cima, é igual a 6. 6 mais 1, 7. O resultado, então, é 75. Vou colocar aqui os resultados. 28, 108 e 75. Para quem tiver interesse nesse material, eu vou deixar o link disponível aí na descrição, tá? Aí é só fazer o download. Agora, vamos para a operação de divisão. Um dos métodos que facilitam a compreensão da divisão é o chamado método da chave. Através dele, a gente consegue determinar se a divisão ela vai ser exata ou não. No caso desse exemplo que eu coloquei aqui, o 7 dividido para 4, ele está resultando no resto 3. Isso significa que é uma divisão não exata. Vamos primeiro entender como que funcionam as nomenclaturas desse método. O número 7, ele vai ser classificado como nosso dividendo. O 4, ele vai ser o nosso divisor, porque o 7 ele está sendo dividido pelo 4. O número 1, ele representa a quantidade de vezes que o 4 vai ser multiplicado para chegar em um valor aproximado do 7, que nesse caso, ele foi multiplicado uma vez. O número 1 vai ser classificado como sendo o nosso quociente. E por fim, nós temos que 7 menos o 4 é igual a 3. Isso quer dizer que essa divisão ela vai deixar um resto igual a 3. O 3, então, vai ser classificado como o nosso resto. Agora que a gente já entendeu como que funciona esse método, vamos fazer os nossos exemplos. 60 dividido para 5. Vamos primeiro dividir o número 6. Que número que eu posso colocar aqui embaixo, que multiplicado pelo 5 vai resultar em um valor aproximado do 6? O número 1. 1 vezes o 5 é igual a 5. 6 menos o 5 é igual a 1. Vou descer o 0. Agora vai dar uma divisão exata, porque a gente sabe que o 5 vezes o 2 é igual a 10. Então, aqui vai ser 2. Deu uma divisão exata. Vamos colocar aqui as nomenclaturas para ficar bem fixado. 60 vai ser o nosso dividendo. O 5 vai ser o nosso divisor. O 12 vai ser o nosso quociente. E nesse caso, teve um resto 0. Ou seja, a divisão exata. No próximo exemplo, 35 dividido para 2. 1 vezes o 2 vai ser igual a 2. 3 menos o 2 igual a 1. Vou descer o 5. Que número vezes o 2 que vai chegar em um valor aproximado do 15? O 7. Porque 7 vezes o 2 é igual a 14. 15 menos 14 é igual a 1. Então, aqui resultou em um resto. Dividendo, divisor, quociente e o resto. Nesse exemplo, o 35 dividido para 2 não vai dar uma divisão exata. Por isso, vai ter o resto igual a 1. Nós já fizemos a nossa revisão sobre a aritmética básica, então agora nós vamos iniciar o conteúdo sobre frações. Uma fração representa uma parte de um todo ou uma divisão de quantidades. É expressa como dois números separados por uma barra. Vamos ter como exemplo esse círculo dividido em duas partes iguais, sendo que uma parte foi pintada.
Essa representação, ela pode ser associada a esse número aqui, 1/2. Sendo que o 1, ele representa a parte que foi pintada, e podemos dizer que o 1, ele é classificado como o nosso numerador, e o 2 vai representar a quantidade de vezes que esse círculo foi dividido em partes iguais, e vai ser classificado como o nosso denominador. Agora, então, vamos ver quais são os tipos de frações. O primeiro tipo de frações que veremos são as frações próprias. As frações são consideradas próprias quando o valor numérico do numerador é menor que o do denominador. Eu coloquei aqui um quadrado dividido em 4 partes iguais, sendo que uma parte está pintada. Representando isso de maneira fracionária, eu posso colocar que o número 4, que vai ser o total de partes que o nosso quadrado foi dividido, como nosso denominador, e o número 1 como sendo a quantidade de partes que foi pintada como o nosso numerador. O que a gente consegue observar? Que o numerador, ele é menor que o denominador. Mais um exemplo de uma fração própria seria 2/3. Visualizamos que o 2 é menor que o 3. Logo, essa fração é classificada como própria. Vamos ver agora as frações impróprias. As frações são consideradas impróprias quando o valor numérico do numerador é maior que o do denominador. Diferente do primeiro exemplo, aqui eu vou ter um quadrado dividido em 4 partes iguais, sendo que 5 partes estão pintadas. Eu coloquei aqui 2 quadrados porque pintar um quadrado mais de uma vez não ia ficar visualmente acessível. Então, eu coloquei 2 para fazer essa representação de 5 partes pintadas. O nosso denominador vai ser a quantidade de partes que o quadrado foi dividido, e o nosso numerador a quantidade de partes que o quadrado foi pintado, que são 5. Conseguimos concluir que o nosso numerador é maior que o denominador. Mais um exemplo seria 8/7. Temos que o nosso numerador, ele é maior que o nosso denominador. Portanto, essa fração pode ser classificada como sendo imprópria. As frações mistas, também conhecidas como números mistos, são uma segunda maneira de representar as frações impróprias. Essa representação gráfica é a mesma utilizada no exemplo de frações impróprias, então eu vou colocar o resultado aqui porque a gente já viu como que funciona. Sabemos que pela definição de funções impróprias, o numerador ele vai ser maior que o denominador. Para transformar a fração imprópria em um número misto, nós vamos realizar a operação de divisão. E quando queremos transformar o número misto em uma fração imprópria, vamos realizar a operação de soma. Nós temos o valor 5/4. Vamos realizar a divisão. Já sabemos como que realiza esse processo de divisão pelo método da chave.
5 menos 4 igual a 1. Temos o nosso dividendo, divisor, quociente e resto. Agora, para transformar no número misto, basta a gente seguir a nossa formulazinha. O quociente vai ser o nosso inteiro e o número fracionário vai ser o resto dividido pelo divisor. Basta a gente substituir cada um dos elementos. O nosso quociente é o número 1, que é o nosso número inteiro. Nosso resto é o número 1. E o nosso numerador é o número 4. Pronto, nós transformamos uma fração imprópria em um número misto. Frações aparentes. As frações aparentes são frações impróprias que representam um número inteiro, ou seja, nas frações aparentes, o numerador é múltiplo do denominador. Há duas formas de interpretar essa representação gráfica. A primeira é como sendo um círculo que foi dividido em 4 partes iguais e ele teve as 4 partes pintadas 2 vezes. Logo, ele teria sido pintado 8 vezes. Então, vamos colocar aqui 8 dividido pela quantidade de partes que foi dividido. 8 dividido para 4 é igual a 2. E a outra forma de interpretá-lo é representando cada um dos círculos separadamente. O primeiro vai ser 4 sobre 4, porque sabemos que o círculo está dividido e pintado em todas as partes igualmente. Vamos fazer a operação de soma. 4 dividido para 4 é 1. 1 mais 1, 2. O que a gente consegue concluir com isso? Que no caso das frações aparentes, nós vamos ter o numerador como sendo múltiplo do denominador e por isso nós conseguimos transformar essa fração em um número inteiro, realizando o processo de divisão ou então simplificando a fração. Frações equivalentes. 2 ou mais frações são consideradas equivalentes quando representam a mesma quantidade ou a mesma parte de um todo, muito embora sejam aparentemente diferentes. Aqui temos a representação gráfica de 3 círculos diferentes. Vamos colocar a forma fracionária. O primeiro ele pode ser representado como sendo 1/2, o segundo 2/4 e o terceiro 3/6. Embora tanto as representações gráficas quanto a forma fracionária pareçam ser diferentes, eles possuem o mesmo resultado. Para a gente verificar isso, basta realizar a simplificação, que nada mais é do que encontrar o maior divisor comum, MDC, entre o numerador e o denominador, e então dividir ambos pelo MDC. Então, vamos encontrar os divisores do número 2. São o 1 e o próprio 2. Do 4
são o 1, o 2 e o próprio 4. Do 3 e do 6. Do 3 são o 1 e o 3. E do 6, o 1, o 2, o 3 e o 6. Agora, vamos encontrar os maiores divisores que são comuns aos dois números. Vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelos resultados que a gente encontrou. O primeiro, a gente vai simplificar por 2, tanto em cima quanto embaixo. 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Vamos dividir por 3. 3 dividido para 3 é 1. E 6 dividido para 3 é 2. Agora, a gente consegue visualizar que todos os resultados são o mesmo, ou seja, mesmo possuindo características diferentes, elas representam a mesma quantidade e por isso são equivalentes. Frações irredutíveis são aquelas que não se pode simplificar mais. O 2/5 ele é considerado uma fração irredutível, porque eu não consigo reduzi-la mais utilizando o processo de simplificação. O 1/3 e 1/2 também são consideradas frações irredutíveis, porque eu também não consigo fazer o processo de simplificação com elas. Operações com frações. Adição ou subtração. Para somar frações, é necessário identificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Se forem iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. No primeiro exemplo, a gente vai repetir o denominador e realizar a operação de subtração no numerador. 3 menos 1 é 2. 2/4 pode ser simplificado por 2, que vai ser igual a 1/2. Agora, no segundo exemplo, o que a gente vai precisar fazer? Transformar os denominadores em um denominador comum às duas frações. E para fazer isso, a gente vai utilizar o método de MMC, que é utilizado para calcular o mínimo múltiplo comum. Para fazer isso, primeiro a gente vai ter que ter noção sobre os números primos. Um número ele é considerado primo quando ele é divisível por 1 ou por ele mesmo. E aqui nós temos a tabelinha com os números primos do 2 ao número 97. Vamos traçar uma linha, colocar os denominadores, qual o menor número primo que é divisível por 2 ou por 3? O número 2. 2 dividido para 2 é igual a 1. O 3 não é divisível por 2, então a gente repete ele. O próximo número primo que vai ser divisível por 3 vai ser o próprio 3. Então, a gente coloca o 3 aqui e 3 dividido para 3 é igual a 1. Agora, a gente faz o processo de multiplicação. 2 vezes 3 é igual a 6. Vamos colocar aqui o 6 embaixo do denominador. A gente vai dividir o 6, esse denominador comum às duas frações, por cada uma delas. 6 dividido para 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 1, 2. O resultado vai ser 5/6.
Multiplicação. A multiplicação de frações é feita multiplicando os numeradores entre si, bem como seus denominadores. A gente vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes o 4 é 8. E 3 vezes 5 é 15. Essa é bem simples. E por último, divisão. A gente vai precisar copiar a primeira normalmente e multiplicar pelo inverso da segunda. A gente vai inverter a ordem. Colocar o denominador no lugar do numerador. E agora basta a gente fazer a operação de multiplicação, que é multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 5 é igual a 15 e 4 vezes 2 é igual a 8. Vamos fazer a leitura de algumas representações gráficas. A primeira é 1 quadrado dividido em 4 partes. Então, o denominador vai ser o total de partes que foi dividido e o numerador a quantidade de partes que foram pintadas. Essa representação gráfica pode ser escrita como 3/4. O segundo exemplo é um círculo dividido em 5 partes iguais. 5 vai ser o nosso denominador e a quantidade de partes que foram pintadas vai ser o nosso numerador. E por último, um retângulo dividido em 3 partes iguais. O 3 vai ser o nosso denominador e o 1 o nosso numerador.